Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana. É hora de você conferir tudo sobre sua saúde aqui no programa Saúde e Você. Então, desde já, agradeço sua companhia, tá certo? Todos os sábados, a partir das 10h30 da manhã, aqui na TV Arapuã. E no programa de hoje vamos falar sobre voz. Será que você cuida da sua voz direitinho? Aqui no estúdio a gente conversa com o médico otorrinolaringologista Pablo Awad, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto. Você vai conferir também como os cantores Osmídio Neto e Valdonato costumam cuidar do principal instrumento deles, que é a voz. Então fica comigo que o programa Saúde e Você está no ar. Começando o Saúde e Você de hoje, a partir de agora sejam todos muito bem-vindos. Olha, gente, na próxima terça-feira é comemorado o Dia do Cantor. E como será que esse profissional cuida do seu principal instrumento? A gente foi conhecer a rotina de dois cantores bem público aqui em João Pessoa, Osmídio Neto e Valdonato, que vai conferir agora, vai mostrar pra gente como eles fazem para cuidar do principal instrumento deles, a voz. Cabelo solto, a cavalo, o vento levou, mulher que nem um cabra, homem já desafiou. Há 21 anos, Osmídio Neto e a música estão de mãos dadas. E há 10, ele usa como principal instrumento de trabalho a voz. O incentivo para cantar e tocar veio da admiração pelos mestres da sanfona, Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Dorival Dantas. Mas quem trabalha com a voz sabe o quanto é importante cuidar bem dela. Antes de começar a cantar, Osmídio costuma beber bastante água. E para manter um bom desempenho na hora de soltar a voz, ele não deixa de lado os aquecimentos vocais. A gente sempre hidrata a voz, né? É normal nesse período, principalmente. A gente já anda com um portátilzinho, tem um nebulizador, que é a bateria, que a gente já facilita, né? Não tem muita coisa. Às vezes você chega e não tem canto para ligar, naquela correria, dentro do carro mesmo você já faz, na correria da noite, e é onde ajuda a limpar as cordas vocais, né? Esses minutos de concentração e foco na própria voz fazem toda a diferença. Já para não comprometer a qualidade vocal, ele evita consumir alguns alimentos. Chocolate, a gente, né, não é bom para a voz, por causa do leite e tal, que tem no chocolate, né, o cacau também. Camarão eu evito também. Eu quando como, geralmente minha garganta já muda. Tem gente que não sente nada com camarão, mas a minha já evito. Coisas geladas também, como bebida gelada, né, cerveja e tal. Tento evitar porque é complicado. E geralmente um gengibrezinho ajuda a dar aquela ardor na garganta, ajuda para facilitar aí o canto, né? Dependendo da quantidade de shows, Osmídio faz nebulização. Mas quando o ritmo de trabalho é mais intenso, os cuidados com a voz precisam ser redobrados. Ele admite que sempre fica rouco no período de São João, devido aos excessos de shows. No mês junino, por exemplo, como é um mês bem puxado para a gente, bem procurado, de muitas datas, e a gente acaba esquecendo de cuidar da voz, né? Apesar da correria. Tinha ido para fazer festa no sertão. Cheguei lá e era dia 23, acho que a gente já vinha com um período de 22, 20 shows por mês já. E ainda faltava mais uma semana corrida de show, que era justamente a semana mais forte entre o dia 22 ao 28, vamos dizer assim. E cheguei lá sem voz. Eu digo, e agora como é que eu vou fazer? E logo aqui na minha terra, na minha vizinha, minha cidade, como é que eu vou fazer? Tive que fazer essa injeção de última hora e foi uma saída para poder cantar nesse show. One thing I can tell you is you got to be free. Come together
qual o gênero musical do cantor. O cuidado com a voz é indispensável. Além de cantora, Valdonato também é radialista, ou seja, a voz continua sendo exigida, mas de formas diferentes. Também trabalho com rádio, sou radialista, comunicadora, então utilizo a voz de algumas maneiras diferentes, né? E todas elas demandam muito cuidado. Estou aqui para falar um pouquinho disso. Uma das coisas que eu gosto de fazer é estar sempre bem hidratada, né? Beber bastante água, de preferência natural, né? Evitar bebidas geladas. Gosto de comer também maçã, pelo menos 3 vezes por semana no mínimo, mas se puder todo dia. A maçã é muito boa para limpar as cordas vocais. Já para fortalecer e potencializar a voz, a cantora sempre busca fazer exercícios de aquecimento vocal. Dar uma aquecida, né? Buscar uns exercícios de aquecimento vocal para não machucar, né? Já que eu utilizo às vezes de uma forma bem intensa, né? Tanto cantando rock ou também no programa de rádio. Então é importante esse aquecimento, né? Então são desses alguns dos cuidados que eu tenho. Recomendo também que se estude, né? Se estude técnica vocal, se encontre a melhor forma de usar, a forma mais saudável de utilizar a sua voz. Isso também é muito importante. E é isso. Um abraço para vocês, até a próxima. É isso aí, gente. O principal instrumento de quem trabalha principalmente com comunicação, a voz, né? E é sobre a voz que a gente vai falar justamente hoje aqui no programa Saúde Você, tá certo? E também sobre os problemas que podem ser causados com o mau uso desse instrumento. Além de outras patologias, de algumas patologias que a gente, obviamente, vai trazer aqui para vocês. E para tirar as nossas dúvidas de hoje, convidamos o médico otorrinolaringologista, Dr. Pablo Awad. Já começa com praticamente um trava-língua. O otorrinolaringologista já exercita a nossa voz, não é, doutor? Exato. É um nome muito grande, né, da especialidade, mas é meio que para nortear as pessoas do que a gente cuida, né? Que é nariz, ouvido e garganta. Então... Exatamente. E sobre essa questão da importância da gente cuidar da voz, às vezes a gente não dá importância, por exemplo, do simples fato de hidratar de forma correta, de tomar muita água, evitar certos alimentos. Isso é um mito ou é uma verdade? Não, é verdade, né? Porque assim, a função vocal, né, ela é mais adequada quando a laringe, quando toda a estrutura vocal ela está bem hidratada. Se a gente não toma líquido na proporção adequada, acontece um espessamento do muco, né? Ele fica mais espesso, então acaba acumulando na prega vocal e fica aquela sensaçãozinha que você tem que dar um pigarro, limpar a garganta o tempo todo, porque fica formando aquele muco. Então a hidratação eu acho que é um dos principais pontos realmente. A gente viu aí a matéria falando dos cantores, né? Todos eles falaram de questão de se hidratar e realmente é um dos pontos mais importantes aí para manter uma boa saúde vocal. E a questão de alimentos? Tem alimentos que a gente deva, por exemplo, evitar, que pode influenciar de forma ruim, querendo ou não? A questão do alimento principalmente tem a questão alérgica, né, que pode estar envolvida, o crustáceo, alguns outros tipos de alimentos, e tem a questão associada ao refluxo também, né? Então, assim, uma alimentação gordurosa, fritura, bebida alcoólica, o que vai acontecer é que vai favorecer a ocorrência do refluxo, e pelo refluxo acontece uma irritação, uma inflamação das pregas vocais, que pode levar à rouquidão, mas não necessariamente por conta do alimento em si, mas o alimento predispondo ao refluxo que pode afetar a voz depois. E uma coisa interessante, tem pessoas que não falam, gritam. Uhum. Isso aí, creio que não seja realmente saudável para as cordas vocais, para a voz de forma geral, né? Existem formas saudáveis de você conseguir projetar a sua voz sem causar lesão vocal, né? Então, é o que as fonos trabalham muito. É o paciente que ele precisa realmente de uma voz com uma intensidade maior, mas elas conseguem fazer mecanismos que ele consegue projetar essa voz de forma saudável. Tanto que cantores, eles sempre têm que trabalhar essa parte, porque apesar do uso do microfone, eles projetam muito a voz, mas é uma projeção saudável, né? Esse paciente é aquele paciente do dia a dia que gosta de falar alto, provavelmente ele não sabe falar bem e isso pode realmente causar algum dano na prega vocal dele. Sobre a questão da voz, tem uma coisa interessante que a gente pode observar. Quem está em casa vai começar a se atentar a isso. A gente acorda, a voz está de uma forma. E ao longo do dia vai alterando. Por que isso acontece? Então, durante a noite, o que pode acontecer? Tem o refluxo noturno, né, que é comum, que o paciente pode acordar com a laringe, com a faringe um pouco inflamada, com esse muco mais espesso que eu citei anteriormente.
E tem a questão de, ao longo do dia, vai acontecendo um aquecimento, né? Assim como a gente nota até uma mudança corporal mesmo, a gente pode acordar um pouco mais molinho, com a preguiça, e durante o dia você vê que você vai retomando aí a energia. A mesma coisa acontece com a prega vocal, né? A prega vocal ela é formada principalmente ali por músculo, então é a mesma coisa do restante do organismo. Precisa, às vezes, de um aquecimento, como quem vai cantar, por exemplo, costuma fazer um aquecimento antes, é como que você vai fazer um exercício físico na academia. É importante alongar, fazer um aquecimento da musculatura antes de você vir com um exercício mais intenso. E a questão de falar alto, o senhor falou aí, mas reforça para a gente e explica um pouco melhor sobre projetar a voz e falar alto. Qual é a diferença realmente e como seria? Não, que falar alto em si, ele pode ser prejudicial se a pessoa não sabe falar alto, né? Vamos dizer assim. Porque o que a gente normalmente, pacientes que precisam, professor, por exemplo, que precisa falar para uma turma grande, às vezes não usa microfone. A lesão mais comum entre professores é o nódulo vocal, justamente pelo abuso vocal. Falar muito e falar de forma inadequada, falar alto, sem uma acústica adequada. Então, o que a gente, quando encaminha para uma terapia de fonoaudiologia, por exemplo, é justamente para a fono ensinar esse paciente como ele consegue projetar a voz de uma forma saudável. Que isso envolve respiração, envolve articulação, não é só você colocar força para falar. Então, tem todos esses mecanismos envolvidos que ajudam ele a projetar a voz, mas sem atingir diretamente a prega vocal, sem causar nenhum tipo de dano. A partir de que momento quem trabalha, por exemplo, com esse instrumento, a voz deve se preocupar com a questão de formação de calo nas cordas vocais? Quem trabalha com voz, a gente sempre conversa num trabalho de prevenção, né? O paciente não procurar a gente só quando já está com alguma queixa de rouquidão, de disfonia, né, que a gente chama. A gente sempre tenta trabalhar um mecanismo meio preventivo para esses pacientes. Porque depois que já está a lesão, é bem mais complicado, né? Então, a gente sempre, na verdade, a saúde como um todo, a gente sempre tenta trabalhar como prevenção e não só como tratamento. Mas o paciente, por exemplo, que usa muita voz no trabalho e começa a ter uma rouquidão persistente, diária, esse paciente a gente tem que investigar a presença de nódulo ou de outro tipo de lesão vocal também. E aí a gente sempre traz esse, podemos dizer que é o lema do Saúde Você, prevenir é melhor do que tratar. Exato. Realmente. E quando se trata da voz em si, é primordial, né? E acaba que é muito negligenciado, assim, tanto pela população geral, até mesmo pelos profissionais da voz, essa questão do cuidado vocal mesmo, né? Os pacientes às vezes não se atentam para isso, porque é tão natural para a gente falar, que às vezes é difícil você às vezes perceber alguma coisa ou se importar realmente, porque você sabe que é um mecanismo natural da gente falar, então às vezes você não se atenta muito. Os pacientes que dependem da voz para trabalhar têm um pouco mais de cuidado, mas mesmo dentro dessa população tem muita dificuldade assim de procurar atendimento, ou quando vai procurar atendimento já tem uma lesão estabelecida. E aí usar o termo otorrinolaringologista como prevenção realmente. Exato. Não só quando tem já algum tipo de lesão, quando está realmente doente de alguma forma, e ajudar realmente, como a gente falou e está repetindo, prevenção. E até em relação à especialidade que você falou agora, é justamente porque está tudo interligado, não? Então, por exemplo, um paciente que não escuta bem, ele vai falar mais alto. Exatamente. Porque ele não está tendo um retorno da voz dele. Então, está tudo interligado. Então, às vezes, paciente que tem queixa vocal, a gente tem que acabar investigando a parte auditiva, a parte nasal também tem influência, né? Porque se o paciente não respira bem pelo nariz, isso também atrapalha, fica aquela voz anasalada, o paciente sente necessidade também de falar mais alto, porque ele sente que a voz dele fica presa, né, dentro da face, vamos dizer assim, porque fica aquela voz anasalada, presa. Então, é tudo interligado mesmo. Assim. Exato. Doutor, mulheres que sofrem no período pré-menstrual, tem mulheres que têm labirintite, acaba tendo labirintite nesse período, muita sinusite, tem que ter uma atenção especial também nisso aí, pode também. Fazer um acompanhamento, mas... Cantoras, por exemplo, principalmente cantoras de um canto lírico, por exemplo, que é uma coisa mais, tem um refinamento maior, assim, né? Existe muito cuidado nesse período pré-menstrual, no período menstrual, porque realmente tem alteração, né? Tem alteração do muco, edema, né? Que é inchaço, então isso tudo afeta também. Então, paciente que usa a voz e percebe que sempre perto do período menstrual tem ali mudanças, pode ter relação sim.
Então a gente vê realmente que a vida da mulher, até nisso, se torna mais delicada do que o homem. Exato. Né? Uhum. E aí a questão da alimentação, a gente falou, a questão da importância realmente, e alertando mais uma vez, a hidratação. Eu acho que é primordial estar pegando nesse ponto. Uhum. Sim. Porque tem gente que até entende errado, assim, acha que tomar água vai hidratar diretamente a prega vocal. Não hidrata, porque quando a gente vai beber, a água ela vai descer para o esôfago, né? Ela não vai passar diretamente pela prega vocal. Isso é uma hidratação do organismo, por isso que tem que beber água o dia todo, não é só na hora de falar. Eu sei que na hora que a gente está falando muito, beber um golinho de água dá aquela sensação de limpeza, mas é porque você hidrata a faringe como um todo. Mas em relação à prega vocal, é importante manter essa hidratação realmente durante o dia inteiro, que é uma hidratação do corpo todo, né? Então, assim, para o muco que é produzido naturalmente, ele ser um muco mais fluido, ser menos espesso, que a gente depende disso para fazer uma boa vibração das pregas vocais. É uma estrutura que é muito delicada, muito pequena, então qualquer tipo de muco, secreção que está ali presente vai atrapalhar a emissão vocal. E aí é um casamento perfeito, o otorrino com fono, né? Isso. Podemos dizer isso, porque trabalha diretamente e além do otorrino trabalhar, o fono trabalha com a voz diretamente, é importante essa junção desses dois profissionais. Né? Porque assim, o médico otorrino ele atua principalmente fazendo o diagnóstico, né, da alteração vocal, e também um tratamento que seja medicamentoso ou que precise de um tratamento cirúrgico. Mas muitas lesões vocais não precisam de tratamento cirúrgico, é tratamento fonoterapia mesmo, é fazer fono, é fazer exercício, e a gente sempre encaminha, é bem importante essa relação, a gente ter um fono de confiança e o fono também ter algum médico otorrino que ele conheça, para realmente a gente troca uma ideia, ver o que pode ser feito para aquele paciente ali, justamente para evitar um tipo de tratamento cirúrgico que tem os seus riscos, então é sempre melhor a gente fazer um tratamento mais conservador. E pessoas que têm muita rouquidão durante o dia, mas não quer, ainda são resistentes a procurar o otorrino, como é que elas podem aliviar e suavizar isso aí durante o dia a dia delas? Certo. Assim, se a rouquidão é persistente, dura acima de 15 dias, vou ter que dizer que tem que procurar atendimento, sabe? Porque às vezes pode ser uma lesão ali que vai precisar de um tratamento um pouco mais intenso. Se o paciente é tabagista, tem outras coisas para a gente se preocupar, um câncer de laringe. Então, rouquidão persistente, acima de 15 dias, tem que procurar atendimento mesmo, para a gente poder fazer um exame da laringe e ver se tem alguma lesão. Se não tiver, maravilha, vamos fazer um outro tipo de tratamento, mas é sempre bom investigar. Mas pacientes que têm uma rouquidão eventual, percebe que é mais associado ali a um abuso vocal, justamente prevenção. Então, tomar bastante líquido, alimentação adequada, se é profissional da voz, fazer aquecimento, fazer desaquecimento vocal, evitar gritar. Tem gente que acha que sussurrar, falar baixinho também não afeta a voz, afeta. Quando você faz um sussurro, um cochicho, você força mais até do que a gente falando assim naturalmente, num tom normal. Você coloca aumenta a área de contato das pregas vocais, então o impacto é maior. Então, até isso, assim, é bom conversar, porque o natural da gente achar que cochichar, falar baixinho, que a gente está preservando a voz e não é bem assim. É verdade. Maravilha, doutor Pablo. Daqui a pouco a gente volta novamente com a nossa entrevista. Cuidados com a voz, problemas com a voz, é o nosso tema do Saúde e Você de hoje. Daqui a pouco a gente volta, o intervalo é bem rápido, não sai daí. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.